Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E mais uma vez o nosso papai vem falar comigo, com você. E nesse momento o papai quer falar conosco aqui em Hebreus 11, versículo 11. Hebreus 11, 11. E a palavra diz assim: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meu amado e minha amada, você tem por fiel o que te fez a promessa? Você crê realmente na palavra de Deus, nas promessas contidas na palavra de Deus? Deus está falando com você. Deus está falando com você que diz nesse momento: eu não aguento mais. Eu já não dou mais conta. Eu não aguento mais esperar. Eu não dou conta mais de esperar. Até quando? Será que vai, isso é verdade? Será que vai acontecer? Eu não estou aguentando mais. Deus está falando com você. Sara já tinha idade avançada, mas pela fé, Sara, recebeu o poder para ser mãe. Ela recebeu de Deus o poder de, no ventre dela, envelhecido, ser renovado e ela gerar uma criança. Ela tinha idade avançada, mas para Deus não existe impossível. E ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ela creu, ela sabia que Deus era fiel e que se ele prometeu, ela seria mãe. E você, amado? Você não recebeu a promessa? Deus está falando com você. Você não recebeu a promessa? Deus não falou? Então como que você não aguenta mais esperar? Como que você está aí nessa agitação, nesse desespero? E Deus está falando agora com você, você mesmo. Você que fala assim: não quero nem ouvir essa palavra. Não, para e ouça, Deus está falando com você. Você não aguenta mesmo mais esperar? Queridos, Sara esperou. Ela não olhou para o ventre dela amortecido, porque ela já era de idade avançada. Ela olhou para a promessa, ela olhou para aquele que fez a promessa. E ela gerou um filho, e ela foi mãe. Sabe, queridos, todos nós, eu, você, nós temos vários sonhos na nossa vida, né? A gente tem coisas que a gente deseja que seja feito, que seja terminado, que seja concretizado. Eu e você temos desafios, e eu e você fazemos projetos, e temos projetos que estão em espera ainda, né? E ainda está na fase do meio, e tem que ter um tempo para terminar. Sabe, queridos, mas muitas das vezes a gente vai e olha para aquela situação, para aquele projeto, a gente olha para aquele desafio, para aquele sonho, e a gente fala: não tem mais jeito não. Não vai ter jeito, não vou dar conta. Eu desisto, isso não é verdade, isso não vai acontecer, né? Muitas das vezes a gente olha e começa a ver impossibilidades, queridos. E é isso que está acontecendo com você. Você não está conseguindo crer no que Deus falou. Crer que Ele é fiel, que Ele não é mentiroso. Ele não é como o homem, Ele não é como você. Deus está falando com você, Ele não é como você. Ele cumpre o que Ele fala. Você não cumpre. Quantas coisas você já prometeu e não fez? Quantas coisas você já falou que ia fazer e aconteceu alguma coisa e você não fez? Quantas vezes você usou o nome de Deus? Quantas vezes você falou: Deus mandou eu fazer isso. Deus mandou eu abençoar essa pessoa. Deus mandou eu agir dessa forma. Mas você não fez. Você foi infiel. Só que Deus, Ele não é infiel. Ele não é como você.
Então pare de olhar para as impossibilidades. Pare de olhar para aquilo que é tão grande para você. Pare de ficar pressionado dessa forma. E o seu inimigo, ele está trabalhando dentro da tua falta de fé, da tua falta de crença, do teu desânimo. Ele quer te fazer desistir. E você pensa assim, quer saber? Não vou esperar mais não. Eu vou desistir mesmo. Vai ser um alívio desistir. Você tem paciente. Você não consegue ver o trabalhar de Deus dentro de tudo isso que você está passando. Meu amado e minha amada, não vai ser alívio, não. Você vai se arrepender amargamente depois, porque você não persistiu, porque você não perseverou, porque você não creu, porque você não deu crédito à palavra de Deus. Sabe, essa impaciência que cresce em nós no tempo de espera é a nossa carne, porque ela odeia esperar, ela odeia aguardar, ela odeia, ela não quer, ela quer imediato, ela quer já, quer agora. A nossa carne é assim. Mas agora já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Não é isso, queridos. Não é isso que eu e você declaramos que temos Jesus e que agora o Espírito Santo habita em nós e é Ele que vive em nós, é Ele que direciona a nossa vida. Então por que você está nessa impaciência? Por que você está nessa descrença? Por que você está olhando para a situação e falando que vai desistir? Porque isso vai ser um alívio. Cuidado, Deus está falando com você. Sabe, queridos, talvez nesse dia de hoje, nessa semana, talvez agora, você falou, até quando, Senhor? Ai, Pai, até quando? Até quando eu vou ter que passar por isso? Será que você não falou isso agora mesmo? Será que você não acabou de olhar para Jesus e falar, Senhor, até quando? Às vezes você nem olhou para Ele dentro da situação, você rompeu dentro daquela situação com esse brado de até quando? Até quando eu não vou aguentar mais? Até quando eu vou ter que passar por essa humilhação? Até quando eu vou ter que passar por este problema? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando? Até quando? Até quando? Você não perguntou isso agora? Queridos, o papai está falando com você. Para um pouquinho, analisa Sara. Analisa, para um pouquinho. Uma mulher idosa, com um esposo idoso, já não tinha mais o seu ciclo menstrual, não podia gerar mais, queridos. Você já parou para pensar que para ela não tinha sentido esperar o filho da promessa? Para um pouquinho e pensa. Que sentido tinha para essa mulher esperar o filho da promessa? Talvez ela tenha parado por alguns momentos e pensado, como será que vai ser isso, né? Como será que vai ser? Talvez ela tenha feito a pergunta assim, sabe? Mas olha quantos anos que eu tenho. Olha, os dias estão passando e vai tornando cada vez mais impossível, porque não tem possibilidade nenhuma de eu engravidar. Talvez ela pensou, mas ela creu, ela decidiu a esperar naquele que fez a promessa. E quando ela esperou, naquele que fez a promessa se concluiu. Mas antes disso, se todos têm a história, ela tenta dar uma solução para o problema. Né? Tá demorando. E aí o que ela fez? Ela coloca a escrava para ter um filho no lugar dela. Queridos, não faz bobagem igual ela fez, não. Não tenta ajudar Deus, não. Deus não precisa da sua ajuda. Ele não precisa de você. Ele é fiel para cumprir. Não fica tentando dar solução para as coisas, não. Continue aguardando em Deus, esperando em Deus. Espere Ele fazer o que Ele prometeu. Sabe, queridos, eu recebi uma promessa há bastante anos atrás. Eu creio que aos 25 anos atrás, ou um pouco menos, uns 22, 23, não me lembro direito, de que o Senhor, Ele ia me emagrecer, Ele não ia deixar que passasse um bisturi no meu corpo. E eu era bem gordinha. E teve uma época que eu esqueci essa promessa e eu corri atrás de uma bariátrica e eu tentava, né, ir fazer, e fui num lugar, e fui em outro, e as portas se fecharam, e eu não compreendia, porque eu me sentia, sabe, discriminada, humilhada, porque eu não conseguia, todo mundo conseguia.
onde o Espírito Santo falou comigo. Lembra da promessa. E naquele momento eu tive vergonha por ter esquecido daquilo que o Senhor tinha prometido. Que o Senhor tinha prometido que Ele ia fazer sem passar bisturi. E a partir de então, queridos, Deus fez um milagre na minha vida. Sabe, o Senhor foi fazendo dia após dia. Ele foi me limpo e esculpindo dia após dia. E está fazendo a obra até hoje maravilhosa em mim, queridos. Então, Sara, ela tentou ajudar e ela não fez o que era certo, não foi uma obra perfeita. Então, não faça o mesmo, não tente fazer como eu fiz, sabe? Não tenta resolver aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu para Sara, Ele cumpriu. Ele prometeu na minha vida, Ele cumpriu. Sabe, queridos, é horrível esperar, né? Tem coisas que parecem insuportável a gente esperar, porque às vezes a situação é horrível. E às vezes você olha e fala, ai, cheguei ao meu limite, preciso de uma solução, e se não resolver, eu quero solução é para ontem, eu não quero mais esperar, eu quero resolver, e você faz algo que vai destruir tudo aquilo de maravilhoso que Deus ia fazer. E vai ter uma consequência depois, né? A incredulidade, queridos, é que vem e faz com que eu, você, nós duvidamos dos sonhos colocados no nosso coração pelo próprio Deus. Né? Deus fala e, de repente, a gente se torna incrédulo e não consegue acreditar. E a gente vai na precipitação, tentar uma tentativa, tentar dar uma ajudinha para Deus e acaba atrasando ainda mais os planos dele ou destruindo aquilo que ele vai fazer. Então não faz isso não. Sabe por quê? Os nossos impulsos de resolver as coisas do nosso jeito têm consequências horríveis, desagradáveis. Então, creia na palavra. E Deus está falando com muita gente agora. Sabe, Deus me levou a dar esse testemunho, porque eu creio que tem muita gente que recebeu promessas do Senhor. E que está falando até quando que eu vou esperar isso? Já passou 10, 20 anos. E olha, que eu esperei 20, quase 20 anos ou 20 anos ou um pouco mais, eu não me lembro direito, acho que os 20 anos eu esperei. Então, queridos, espera com paciência, sabe, o papai te ama, ele te ama tanto, ele tem prazer em realizar o que ele prometeu. E ele é fiel à palavra, a palavra é dele, ele é fiel e ele é justo e ele vai cumprir. Ele é perfeito. O que ele faz é perfeito. Ele é perfeito nas soluções que ele dá. Ele é perfeito também em escolher quando a bênção deve chegar para nós. Tem um momento certo que a gente não vai jogar fora aquilo que ele nos deu. Ele sabe. Agora, vamos fazer a nossa parte. Faz a tua parte. Sabe qual que é a tua parte? Mantenha a tua fé constante, firme, persistente em Jesus. E tenha paciência, porque a fé e a paciência, elas caminham de mãos dadas em direção ao milagre, à vitória. Então, creia no que Deus está falando nessa noite, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, da Tua palavra que não volta vazia e que fala profundamente ao meu coração. Paizinho, nesse dia de hoje, é a segunda vez que o Senhor me leva a testemunhar um milagre na minha vida. E eu creio, papai, que está chegando para alguém que neste momento está quase desistindo. Está quase entregando os pontos, ou está quase tentando solucionar, fazer do seu jeito, te ajudar, Senhor. Paizinho, mas eu creio que a tua palavra chegou e essa pessoa entendeu o teu amor, o teu cuidado, a tua instrução, o teu amor. Paizinho, nós sabemos que a tua resposta, ela não virá no nosso tempo. Nós entendemos. Eu sei que essa multidão entendeu, mas vai vir no tempo devido e vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Então, Paizinho, em unidade, eu e essa multidão declaramos que as tuas promessas se concretizarão na nossa vida, assim como o Senhor fez com Sara. Sara, ela guardava, ela esperava, ela sonhava com aquele filho. E ela guardou, e o Senhor fez.
Paizinho, nós queremos manter firme a confissão da nossa fé. E nós queremos esperar, papai, pacientemente, confiando que sempre tem o melhor para nós. Obrigado, papai, por ter me fortalecido para esperar e por cada dia agradecer o milagre que o Senhor fez. Paizinho, obrigado, papai amado, por cada um que ora comigo. E obrigado, papai, porque eu sei que o Senhor está fortalecendo cada um de nós todos os dias. E em breve testemunharemos, em breve desfrutaremos do nosso milagre, porque nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.